O desgaste da imagem dos políticos e partidos na entrevista do dia com Maria Lígia Flandoli. Hoje quem faz a análise é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em pesquisas de opinião e conselheira do Instituto Patrícia Galvão. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Pesquisa recente do Instituto Ipsos mostrou, Fátima, que cresce o desalento brasileiro com políticos e esse desalento atinge até a imagem de magistrados de tribunais superiores. Essa onda de rejeição que se avoluma abre caminho para o aparecimento de salvador da pátria, de aventureiro, ou isso é um temor sem fundamento? Não, absolutamente importante e tem com fundamento, porque o Brasil, a opinião pública no Brasil está, vamos dizer assim, entre dois polos. O polo do desalento, da desconfiança, da rejeição e o polo de alguma esperança em relação a 2018. E se os partidos políticos e os próprios líderes não articularem, vamos dizer assim, uma possibilidade de escolha consistente para 2018, aí sim abrirá uma reversão de expectativa muito forte, muito semelhante ao que aconteceu na reeleição da Dilma, onde houve essa reversão de expectativa. Ela foi eleita para um programa e colocou outro programa e imediatamente... Nessa reeleição, quando foi reeleita. Exatamente. Então, quando houve o impeachment, ela já estava bastante reprovada pela população pública, pela opinião pública, mas não tão reprovada como está o presidente atual. Ou seja, quando houve a substituição e quando houve o esvaziamento da Dilma, a população entendia que também deveria cair o Temer. A população não acompanhou adequadamente a transição Dilma-Temer, porque achava que era uma chapa. Exatamente. Então havia uma expectativa de uma mudança mais, vamos dizer assim, mais significativa. Eles não entenderam e não acreditaram numa mudança de posição do Temer. E aí o Temer já começa o governo com marcas negativas e agora, certamente, no patamar mais negativo e mais crítico da história dos presidentes. Agora, o que chama atenção nessa pesquisa também, Fátima, João Dória. João Dória apareceu, teve um sucesso aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, levou no primeiro turno, foi surpreendente e ele sempre se apresentou como não político. Nessa pesquisa, Dória aparece com um índice de desaprovação superior ao índice de aprovação dele e numa diferença grande. Esse empenho de João Dória em ter visibilidade a qualquer custo, essas viagens todas, ele está sempre aí aparecendo na mídia, essa coisa toda, está desgastando a imagem dele a ponto do brasileiro ter uma percepção que ele não é o novo e ele é um político como os demais? Olha, dizer que ele não é o novo do ponto de vista da opinião pública não é muito correto, porque embora ele tenha estado no PSDB há tantos anos, mas não teve nenhum cargo público ao longo desse tempo. De evidência não. De evidência não, apenas diretorias de instituições, etc. Está ocorrendo com o Dória mais ou menos o processo clássico. Um excesso de expectativa, um excesso de promessa e as colocações do Dória foram muito pontuais em termos do que ele ia fazer e está se percebendo que em algumas linhas ele está reiterando claramente a questão da privatização, etc. Em outras, por exemplo, atendimento às filas da saúde e assim por diante, houve uma tentativa, mas na prática, no dia a dia, isso não está acontecendo. Agora, veja, quer dizer, não é fadiga ou desgaste por excesso de visibilidade, mas sim a quebra de expectativa de não ter começado a cumprir efetivamente o que prometeu. Exatamente. É mais isso? O cidadão está muito prático, ele quer resultados? Não só ele quer resultados, como a gente percebeu através de pesquisas qualitativas que o conceito de corrupção
engloba o não cumprimento de promessas. É uma desonestidade para com o eleitor. Não é apenas uma questão material de intelectual, desvio, é uma coisa assim, promete. Exatamente. E prometeu e não cumpre hoje. Na política brasileira é mortal. Agora, dessa lista que você citou, a pesquisa Ipsos, é uma lista enorme são 27, de políticos, líderes, inclusive alguns que nem foram publicados integralmente. A grande maioria, não, a totalidade, com exceção do Huck, que é o artista de televisão, o apresentador de televisão, Luciano Huck, com exceção dele, todos estão com déficit de avaliação, ou seja, estão com mais crítica do que aprovação, todos, sem exceção. O Dória está, até pelo fato dele não ser tão conhecido no Brasil inteiro, é uma pesquisa nacional, ele foi até poupado. Mas algum tempo, se continuar esse declínio, certamente ele estará no patamar que nunca os atuais políticos estiveram. Bom, agora uma última questão. Nós temos indicadores consistentes que, para a eleição de 2018, que perfil o brasileiro quer? Ele quer, de fato, o novo na política, gente com ideias novas, que reverta a situação negativa em que vive o país, tanto de crise política como da economia, ou quer um perfil que tenha lastro, experiência, postura conciliadora e uma boa história? Nós temos indicadores disso? Temos, claro. Há políticos que podem apresentar, vamos dizer assim, um passado mais limpo, não ter raspado e não ter trombado com o Lava Jato. Há essas personalidades, mas eu acho que o brasileiro está mais focado naquilo que ele rejeita mais, que é a questão do rumo do Brasil. 95% da população dizem que o Brasil está no rumo errado, está no caminho errado. Se errou a estrada, se errou o caminho, o que tem que consertar não serão figuras de partido A, partido B, figura mais estável, menos estável na política. É uma questão de rumo. A população enxerga o Brasil caindo pelo abismo, isso é verdade. Essa é eles nunca viram o Brasil tão ruim. E o Brasil está, vamos dizer assim, a visão que o eleitor tem é muito próxima a que o torcedor de futebol teve pelo futebol. Ou seja, o declínio do futebol, das estrelas do futebol, do tipo do futebol brasileiro tomado por todos os processos também de corrupção. O Brasil está indo pelo mesmo caminho. As coisas que o brasileiro apreciava já não é possível mais apreciar. 2018 promete. Vai ser muito tenso. Muito obrigada, Fátima. Uma boa noite.